proposta de emenda à Constituição que prevê acabar com a escala 6x1 já tem 134 assinaturas. Este é o número atualizado. O problema da escala 5x2, para ser bem direto, é que querem diminuir a carga horária de trabalho e manter o mesmo salário. Quer dizer, ao diminuir a produtividade que é necessária para se manter um determinado custo, você afeta automaticamente o salário que as pessoas vão ganhar. Só que querem ignorar justamente isso, que é diminuição da produtividade, mas mantendo os mesmos custos. Consegue entender o problema? Aí tá claro que isso não vai dar certo, né? Está bem evidente que não vai dar certo. E o pior é que querem usar talvez outros países como exemplo, a Espanha, né? Ah, mas a Espanha tem essa mesma mecânica. A gente precisa ser sincero, cada país é um país, cada país tem um sistema diferente que só funciona lá. Não dá para aplicar em outros países, porque muda a cultura, muda o sistema, muda a educação, entendeu? São um conjunto de fatores que não dá para você comparar. Fazer um exemplo que não tem nada a ver com economia, mas tem relação. No Canadá, dá para as pessoas deixarem, ao sair de suas casas, as portas abertas. Por quê? Tendo a certeza que não vai rolar furtos, tendo a certeza que não vai entrar ninguém na sua casa e vai te roubar quando você não tiver. Agora, dá para fazer a mesma coisa no Brasil? Não dá, porque culturas diferentes, ensinamentos diferentes, entendeu? A mesma coisa também se aplica ao Japão, entendeu? A organização lá, o respeito, tá entendendo? A honra, aqui é a mesma coisa, aqui tem a mesma coisa, aqui funciona da mesma forma, não funciona, não tem como você aplicar, até porque o próprio sistema de trabalho, ele é diferente, tá entendendo? Os dispositivos de lei são diferentes, então não tem como você aplicar, não é simplesmente você colocar uma nova regra sem considerar as regras anteriores, entendeu? Gera um conflito, e é exatamente o que as pessoas estão querendo fazer, é ignorar as regras antigas, inclui regras novas e já era, tá resolvido, entendeu? Mas não é assim que funciona. Vamos fazer uma pequena reflexão. Vamos considerar que você tem uma empresa, você é CNPJ, você tem uma empresa, você que tá ouvindo isso, né? E a sua empresa, você tem, sei lá, 5 funcionários e o faturamento da sua empresa é de 60 mil por mês, entendeu? Desses 60 mil, você vai ter que tirar o quê? Os impostos anuais, que é o federal, né? Aquele lá, o imposto do leão. Você vai ter que tirar os impostos estaduais, os impostos municipais. Além desses impostos, você vai ter que considerar também a manutenção, a compra de novas ferramentas. Você vai ter que considerar reserva de emergência para caso aconteça alguma coisa na sua empresa e você consiga arrumar, contratar outra pessoa para fazer a manutenção da sua empresa, seja lá qual for o setor, para a sua empresa voltar a funcionar o mais rápido possível. Dentro desse cálculo, você vai também ter que incluir o quê? O salário dos funcionários, vai ter que incluir os encargos trabalhistas, entendeu? Com isso, provavelmente, eu diria que vai te sobrar uns 10 mil reais desses 60 mil reais de faturamento que você tem por mês. E isso numa escala 6x1. Agora entra-se a nova escala 5x2. Com isso, o que vai acontecer? Vamos ter uma diminuição da produtividade. Se rola uma diminuição da produtividade, o que vai acontecer? Vai rolar uma diminuição do faturamento. Talvez você me pergunte, como assim? Ok, vamos lá, raciocina comigo. Você faz bolos, entendeu? Você faz 10 bolos por dia. Em média, você gasta 8 horas para você fazer 10 bolos. Se você diminuir o tempo de trabalho, exemplo, 6 horas por dia, você não vai conseguir fazer 10 bolos em 6 horas, porque você vai ter que considerar o tempo de cozimento, o tempo de preparo dos ingredientes, você vai ter que levar em consideração o tempo de descanso da massa. Se você alterar qualquer coisa dentro dessa equação, o bolo já não vai sair o mesmo. Você pode até conseguir fazer os 10 bolos, mas você vai diminuir a qualidade.
Entendeu? Então, se você diminui a produtividade, você diminui o faturamento. E na escala 5x2, querem fazer mais ou menos isso. Querem diminuir o tempo de produtividade, mas querem manter o mesmo salário. Estão entendendo a contradição, a variável que ela não bate? Ela não fecha a conta, entendeu? Porque é impossível. Se você diminui a produtividade, você vai diminuir automaticamente a receita, entendeu? E aí, na escala 5x2, eles querem fazer exatamente isso. Diminuir a produtividade, achando que vai dar a mesma receita e sem alterar os custos. Não estão sequer considerando os custos, porque os custos eles não vão mudar, vão continuar os mesmos. Os impostos vão continuar os mesmos, entendeu? Com a mesma porcentagem, os custos trabalhistas, o salário vai continuar o mesmo, então não vai bater. Porque se você diminui a produtividade, você diminui a receita. E não tem como você, ao diminuir a receita, conseguir manter os mesmos custos. E é isso que a galera não quer mudar, é isso que as pessoas não querem entender. Aí o que acontece? Aí agora estão vindo com a ideia de é só contratar mais pessoas, porque aí vai conseguir manter a mesma produtividade ou vai aumentar a mesma produtividade. Isso vai gerar mais emprego e vai trazer mais receita para a empresa. Só que é justamente o contrário, porque se você diminui o tempo de produtividade mantendo o mesmo custo, no caso, o mesmo quadro de funcionário, não tem como você aumentar o quadro de funcionário com a diminuição de produtividade pelo tempo e achar que isso vai aumentar a receita. Não vai aumentar a receita. Como assim? Vamos lá, na sua empresa, na escala 6x1, na sua empresa tem 5 funcionários. Vamos supor que a sua empresa é uma empresa doceria, faz bolos, para ficar bem mais exemplo. No mês, a sua empresa com 5 funcionários, eles fazem 60 bolos e isso dá 60 mil reais de lucro, entendeu? O que acontece? Se você diminuir a escala 5x2, você vai diminuir a quantidade de bolo que é feita no mês. Se você diminuir a quantidade de bolo que você faz no mês, você vai diminuir a receita. Só que os mesmos funcionários vão continuar o mesmo, quer dizer, o custo vai ser o mesmo. Aí quer dizer o quê? Se você quer manter a mesma receita, você vai ter que contratar mais funcionários, aumentar mais o custo para manter a mesma receita, que é dos 60 mil. Você não vai aumentar a receita para mais de 60 mil. Pelo contrário, na escala 5x12, com a nova contratação, você vai tentar manter o mesmo nível de produtividade com mais funcionários. Quer dizer, você vai ter mais custos para tentar manter a mesma receita. Tá entendendo? Por isso que não bate. Aí vamos ter 3 soluções possíveis. A primeira, diminuir o salário para poder acompanhar a diminuição da produtividade e assim a empresa conseguir se adaptar, entendeu? E ela não tomar prejuízo ao ponto de ter que fechar, não conseguir pagar o salário, né, por falta de receita, né, por causa da queda da produtividade, né? Então ela vai diminuir o salário de acordo com a diminuição de produtividade para acompanhar. Segundo, ela vai ter que, nesse caso, se ela não diminuir o salário, ela vai ter que aumentar a carga horária de trabalho. Se na regra 6x1 na escala, né, a pessoa trabalhando 8 horas, ela consegue produzir X números de bolos, exemplo, 10 bolos por dia, se ela diminuir, vai afetar, né, no caso, a produção de bolos que são feitas na semana, que vai alterar a quantidade de bolo que é feita no mês, na escala 5x2. Aí o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que aumentar a carga horária para conseguir manter o mesmo nível de produtividade, para conseguir gerar a mesma receita. Quer dizer, na escala 6x1, a pessoa trabalhando 8 horas por dia, ela consegue fazer 10 bolos. Na escala 5x2, ela vai ter que aumentar a carga horária do dia para conseguir manter o mesmo nível de produtividade. De 8 horas por dia na escala 6x1 para 12 horas por dia na escala 5x2.
Na terceira opção que a empresa tem, se a empresa ela não quiser contratar mais pessoas na escala 5x1, não quiser diminuir o salário dos funcionários já presentes e se não quiser aumentar a carga horária de trabalho na escala 5x2 para conseguir manter o mesmo nível de produtividade e conseguir a mesma receita, a única opção que resta para a empresa nesse caso é justamente elevar o valor do serviço ou do produto fornecido para as outras empresas ou para outras pessoas. A única forma. Ou simplesmente a empresa ignorar tudo, né? É na escala 5x2. Ela não diminuir o salário do funcionário para acompanhar a diminuição da receita, ela também pode não aumentar a carga horária de trabalho na escala 5x2 para poder acompanhar o mesmo nível de receita, e ela também pode simplesmente não querer aumentar os seus serviços e os seus produtos para poder acompanhar o mesmo nível de receita e acreditar que contratando mais pessoas, gerando mais custos, com menos receita, isso vai dar bom, isso vai fazer a economia crescer. Porque eu desconfio que essa última opção tem tudo para dar ruim. Só para deixar bem claro, eu particularmente também defendo uma escala 5x2. E pensando nisso e levando em consideração as variáveis que eu mencionei, eu acredito que a melhor solução para a galera que defende, que quer que seja implementado essa PEC da escala 5x2, incluir um dispositivo dentro da PEC que altere a lei do salário mínimo ou inclua uma regra baseado não no salário mínimo, mas na hora trabalhada, porque aí as empresas não vão ficar presas ao salário mínimo, tentando adaptar a diminuição da carga horária com o valor que eles têm que receber, né? E isso afetar a economia de alguma forma, afetar a empresa de alguma forma, né? Ou se não, desiste, né? Desiste aí dessa ideia porque não vai dar muito certo não.